Queridos irmãos, graça e paz. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos falar da lição de número um, a eternidade de Cristo. Você que tem aí a sua revista, por favor, abra na lição de número um e vamos fazer a leitura do texto bíblico básico e depois nós vamos fazer a leitura do texto áureo. Bom, quero louvar a Deus por mais essa oportunidade. É muito bom poder falar de Jesus, ainda mais na nossa casa. Quando não passei com a família essa semana, é, a descansar um pouquinho. E, e a gente que sai, né, com a esposa, a gente não descansa, né? Porque a esposa fica inventando um lugar para ir, né? Aí você não descansa, né? Volta destruído, né? A esposa quer ir para tudo quanto é lugar. Aí quando você chega no lugar, ela, vamos, não dorme não, que nós vamos ali, não sei aonde. Amanhã nós vamos fazer isso e isso. À noite nós vamos fazer isso e isso. Vamos, esposa, você manda. A Deus a glória, que bom. Bom que eu tenho uma esposa. Lição de número um, a eternidade de Cristo. Eu vou ler o versículo de número um, os irmãos estarão lendo o versículo de número 2, Eternidade de Cristo. João, capítulo de número um, do um ao 3, 14 e 15. Eu vou ler o primeiro, os irmãos lerem o segundo, por gentileza. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a igreja. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Texto áureo. Vamos ler todos juntos? Salmo de número 90, verso de número 2. Vamos ler todos juntos? No 3, 1, 2, 3. Antes que os montes, tu és Deus. Obrigado. Queridos, nós vamos estar falando sobre a eternidade de Cristo. Nós estaremos trabalhando todo esse trimestre sobre Cristologia. Cristologia é uma das lições da teologia sistemática a nível de pesquisa para você. Se você quiser adquirir a teologia sistemática do autor da revista, pastor Gilmar Chaves, ele escreveu uma teologia sistemática simples, bem tranquila de você estudar, tá bom? Uma teologia sistemática muito boa, não deixa nada a desejar com as melhores enciclopédias de teologia sistemática. Para quem gosta de fazer pesquisas, tá? Recomendo. E o legal é que é uma teologia sistemática pentecostal, tá? Então, se você quiser uma teologia sistemática pentecostal, tem lá na Central Gospel, você consegue adquirir. ah, Até mesmo se você quiser comprar na próxima Slavec, você consegue comprar até num preço bem bacana da teologia sistemática pentecostal do pastor Gilmar Chaves. Ah, Dentro das 11 lições que contém a teologia sistemática, é importante entendermos que dentro da grade teológica você tem bibliologia, você tem teologia, você tem cristologia, você tem angelologia, você tem antropologia, você tem paractologia, que fala do Espírito Santo, eclesiologia, que fala da igreja, missiologia, que fala de missões, e você tem escatologia, que fala do fim. Dentro desse contexto todo, dessas matérias, em todas elas você vai encontrar Cristo. Todas elas. Se você estudar toda a teologia sistemática, em todas elas você vai encontrar Cristo. Do começo ao fim, você encontra a pessoa do Senhor Jesus. A, Nesse trimestre vai ser falado sobre Cristo e todas as suas nuances. Você vai aprender nesse trimestre sobre a importância de Cristo na sua vida social, na sua vida cristã, na sua vida pessoal.
o seu relacionamento com ele. E o interessante é que o autor aqui, ele trabalha sobre a eternidade de Cristo. Quando nós formos falar sobre eternidade, é importante salientarmos que o autor da carta ao João, o Evangelho de João, o evangelista, ele escreve que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E tudo que foi feito só foi feito por causa dele. Ele é antes de todas as coisas. Ou seja, quando fala da eternidade, é até complicado para nossa mente falível compreendermos com clareza o que é eternidade. Porque o que seria a eternidade? A eternidade nada mais é do que um exemplo de algo que não tem fim. Então, onde começou a eternidade? Nós não sabemos onde começou a eternidade. Aonde termina a eternidade? A gente não sabe onde vai terminar a eternidade. Mas nós sabemos que é algo muito, muito longo, muito duradouro. E então, para nossa compreensão, é até difícil de falar sobre a eternidade. Então, o que João, tanto João quanto o apóstolo Paulo, explica a respeito da eternidade de Cristo? Meu trabalho nessa noite é tentar elucidar algumas questões a respeito da eternidade. Você já brincou? Você já brincou no Natal? Vou falar para Jesus. Jesus, já brincou de amigo secreto? Já. Vocês já brincaram de amigo secreto? Já, né? Aí, como é que você brinca de amigo secreto? Primeiro você, por exemplo, se o meu amigo secreto fosse o pastor Toninho, eu ia ter que descrever o pastor Toninho sem antes falar do nome do pastor Toninho. Eu ia falar, olha, meu amigo secreto, ele mora depois da ponte. Já é um sinal, né? Meu amigo secreto, ele é pastor aqui. Pô, depois da ponte. Pode ser o pastor Toninho, pode ser o pastor Léo. O meu amigo oculto, ele já passou dos 50. Aí você já sinalizar quem é. Então, o que João ele tenta escrever sobre a eternidade? Você está com a sua revista aberta? Sim. Então tá. Na leitura, no texto básico, como é que João começa escrevendo sobre Jesus? No princípio, e o verbo estava com Deus. Ele não está falando de Jesus. Você percebe aqui que é como se ele estivesse brincando de amigo oculto. Ele não fala logo assim, ó, vou falar de Jesus, o Filho de Deus, ou tá. Não, ele não começa. Ele vai contando uma história para que as pessoas pudessem já entender. Isso aqui é importante você entender. Se você olhar João, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 6, ele não fala de Jesus diretamente. Tanto não fala de Jesus diretamente que no versículo de número 7, ele começa a falar de João Batista. Então, você vê que ele não começa a falar, ele não fala de Jesus de cara, ele está usando falando de Jesus entre linhas, porque ele quer apresentar Jesus. E como ele vai apresentar Jesus? Ele vai descrevendo, ó, ele é antes de tudo. Pô, calma aí, quem é antes de tudo? Ó, tudo que foi feito só foi feito por causa dele. Se ele não tivesse, não teria nada acontecido. Ele é o verbo. Ele estava com Deus. Caramba, calma aí, ele era o verbo, ele estava com Deus. Pô, dá mais uma pista. Ele era Deus. Aí falou assim, pô, agora, calma aí. Ele era Deus? Não, ele era Deus. Ele estava antes de tudo, e tudo só foi feito por causa dele. Ele tá. Qual a ideia mesmo do amigo oculto? Só que, no meio disso, assim, ó, ele é luz. Ele é luz. Só que no meio dessa história, ele fala assim, ó, houve um homem cujo nome era João. Não tá aí, você trouxe Bíblia? Trouxe? Então abre aí sua Bíblia aí pra gente ficar pensando um pouquinho aqui. Por quê? Porque ele é a luz. Ele é a luz dos homens. Só que o interessante, para a gente poder pensar, ele ainda não apresenta Jesus, ele não está apresentando, ele só está falando. Ele só está falando. Ele está falando assim, ó. Verso de número 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Aí percebe que você consegue, Pastor Márcio,
O senhor consegue ficar olhando para o sol? Não. Você não consegue olhar para o sol. Alguém aqui consegue ficar olhando para o sol? Não. Qual é o único jeito de você olhar para o sol? É usando o quê? Um óculos ou uma lente especial. Então, não dá para olhar diretamente para ele. Então, o que Jesus faz? Então, o que João Batista, João Evangelista, vai usar a referência de João, o Batista? Ele vai falar assim: ó, houve um homem cujo nome era João. Só que esse João veio para testificar dele, veio para falar dele. Por quê? Porque algumas pessoas já imaginavam que era João. Por quê? As características proféticas e de vida com Deus, tudo, qualquer pessoa ia falar assim: ó, eu já sei quem é. É João. Você está falando de quem? É do João. Aí tá falando assim: não é do João que eu estou falando. Porque quando ele vem falando, dá a ideia que é de João que ele está falando. Porque as características, se você olhar do batismo, lembra João. Então, para que não fique nenhuma dúvida que ele está falando de João Batista, ele já vai falar: houve um homem, nascido de Deus, nascido de mulher, cujo nome era João. E já fala de João. Então, aí ele já elimina. Não é João. Porque João é uma luz, sim, temporária. Não é uma luz permanente. É uma luz que passa. O próprio João disse assim: ó, eu só sou uma voz. Eu sou apenas uma voz. O verbo é ele. Eu sou só uma voz que clama no deserto. Ele não. Ele permanece. Eu passo. Eu não sou digno de desatar sua sandália. Então também não é João. Então, não dá para olhar para o sol diretamente, a não ser se nós usarmos uma lupa. Quem é o sol? O sol é Deus. Deus, ele é o sol. Então, Deus sendo o sol, só tem um jeito de olhar para o sol e não queimar as vistas. É olhando para quem? Para Jesus. Quando você olha para Jesus, por isso que ele disse para Filipe: Filipe, quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque não dá para olhar diretamente para o Pai. Então, se você quer conhecer o Pai, olha para Jesus. Então, você olhando para Jesus, você vai conhecer o Pai. Você vai assim: ó, eu já estou há tanto tempo contigo. Fala, mostra meu caminho, mostra meu Pai, eu já estou aqui, cara. Estou falando contigo. Então, o João, ele está querendo mostrar que Jesus, ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Então, aqui começa a história do amigo oculto. Então, aí tá, versículo de número 8. Mas João não era a luz, mas veio para testificar da luz, que era Jesus. E aí, o que me chama a atenção aqui é que ele fala de graça, ele fala de glória, isso tudo no capítulo de número 1 de João. Mas a eternidade para nós, a eternidade de Cristo, olhando do nosso ponto de vista, é que João, ele vai, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo de número 17, falar sobre Jesus. No capítulo 1, ele diz que era o verbo. O verbo, antes que houvesse a palavra, ele já existia. Ele está dizendo, ele está indo muito lá na frente. Por quê? Por que ele está usando? Ele é o verbo, o logos. Porque no princípio criou Deus, os céus e a terra. Antes que houvesse a palavra, antes que Deus dissesse haja, João está dizendo, ele já era. Antes que Deus falasse assim, ó, haja luz, ele já era. Antes que Deus falasse haja separação entre terra e água, ele já era. Antes que houvesse a palavra, Cristo já existia. Então ele é acima de tudo, ele está acima de tudo. Então, essa aqui é a primeira questão. O conceito de eternidade, 1.1. Cristo e o conceito de eternidade. Em seu ministério terreno, Cristo esteve limitado em tempo de sua existência humana, estabelecendo dentro de um propósito divino. No entanto, como ser igual ao Pai, poder e glória e majestade, ele nunca esteve, ele, ele nunca esteve e nunca estará limitado pela natureza física. A criação, a natureza, o universo e o próprio tempo teve uma origem. Cristo, todavia, sendo Deus, não teve por princípio e jamais terá fim. A ideia aqui, se
se você olhar, por exemplo, está na revista, só que eu vou adiantar, Colossenses capítulo de número 1, verso 16 e 17, se eu perguntar para os irmãos, por exemplo, Deus habita onde? Pergunta de bate-pronto. Deus habita onde? Vamos lá, irmão. Deus habita onde? Aonde? Então, essa é a ideia. Deus habita onde? No céu. Se você olhar na Bíblia, você vai ver os salmistas dizendo que Deus habita nos céus. Se você olhar o Salmo de número 113, o salmista diz assim, ó, quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas e que se curva para ver o que passa nos céus e na terra, que do pó levanta humilde, que do monturo ergue necessitado. Então, se Deus habita nos céus, isso segundo a filosofia, a poesia hebraica, Deus habita nos céus. Só que Paulo, ele já escreve diferente. Colossenses 1, 17, 16, 17, Paulo diz que todas as coisas, seja tronos, potestades, as coisas visíveis e invisíveis, e todas as coisas foram criadas nele, seja céus, terra, trono e potestade. Aí já muda a configuração. Por quê? Porque o salmista diz que Deus habita nos céus, e Paulo está dizendo que os céus habitam nele. Olha como é que muda. O conceito, né? Isso aqui estou falando de conceito. Por quê? Se na poesia hebraica mostra que Cristo, ele está, mostra que Deus está nos céus, Paulo está dizendo que todas as coisas foram criadas nele. Ou seja, é como se Deus pegasse, como Deus pegasse tudo que existe e colocasse aqui, ó, no braço. Ou então na palma da mão. Todas as coisas existem nele. Então, esse aqui é o tamanho do Deus que a gente serve. Então, quando a gente fala de eternidade, a gente está olhando dentro desse prisma. Então, a gente vai analisar dessa forma. Isso é o conceito de eternidade. 2.1, 1.2. Sendo Deus, Cristo é também Senhor do tempo. Algumas passagens bíblicas afirmam a realidade desse atributo divino. Dentre elas, destaca-se o verso do salmista, Salmo de número 102, 25 e 27, a anunciação do profeta Isaías. A questão que a gente... Eu estou bem parecido com aquele modelo mais antigo da escola bíblica, né? Estou usando o slide, eu estou lendo e estou aplicando. A gente vai olhar o que Paulo ele disse a respeito de Jesus sobre a sua encarnação. É o top 1, 2. Ele diz assim, ó, Filipenses capítulo de número 2, a partir do verso de número 5, ele falando sobre a pessoa de Cristo. Ele disse, que haja em vós o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação em ser igual a Deus. A pergunta que fica nos debates teológicos é o quê? Como pode Cristo ser 100% homem e 100% Deus? Essa é a pergunta teológica. Os debates teológicos, eles giram em torno disso. Porque se Cristo ele é 100% homem, então ele está limitado ao tempo e ao espaço. Sim, porque fisicamente ele não pode estar em vários lugares, como homem. Só que ele consegue estar em todos os lugares sendo Deus. Como assim, pastor? Porque você vai ver que quando Jesus ele entra na casa de Simão, ele acaba de pregar na sinagoga e ele entra na casa de Simão. Quando ele entra lá, entra uma mulher pecadora. A mulher, ela atravessa os corredores, vai até a sala principal, dobra o joelho aos pés de Jesus e começa a chorar. O fariseu, Simão, aí começaram a falar assim, ó, se esse aí fosse profeta, então saberia quem é essa mulher. Só que o texto diz que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, calma aí, isso é um atributo incomunicável do Salmo 139. Esse é um atributo incomunicável. Ninguém pode ter esse atributo, só Deus. Só Deus está em todos os pensamentos. Só Deus está em todas as mentes. Ninguém pode estar, porque isso é um atributo incomunicável. Prova disso que uma pessoa, quando manifesta demônio, aquela pessoa, se você repreender o demônio sai do corpo dela, ela não lembra o que aconteceu. Por quê? Os canais da mente são bloqueados por o demônio não acessar a mente dela. Por isso que a mente dela, ela volta, ela não lembra o que aconteceu.
Porque ninguém pode acessar a mente da pessoa, só o Criador. E ele diz: eu não só acesso, como eu estou em todas as mentes. Só eu que tenho acesso, demônio nenhum. O demônio pode pegar o corpo, pode bagunçar o corpo, mas a mente ele não entra. Não entra. É por isso que teve uma irmã uma vez que falou para mim assim: pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo, que benção. Eu falei: é mesmo, irmão? Mas como é que foi? Olha, não sei, eu sei que na hora que o pastor orou, eu não lembro de mais nada. Eu falei: irmã, então você tem. Esse negócio aí tá meio esquisito, hein? Eu só sei, pastor, que eu não lembro de mais nada. Só sei que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu falei: irmã, então a gente precisa. Vamos orar aí, irmão. Tá? Você continua buscando, porque deve ter tem algum negócio aí que não tá certo. Então, por quê? Porque o canal ali, Deus fecha. Só Deus que tem acesso à mente humana. Então, então quando a Bíblia ela fala exatamente, Paulo está mostrando exatamente esse detalhe, que só Deus consegue entrar na mente. Então, se ele é 100% homem e 100% Deus, ele não pode estar em todo lugar porque ele é homem, mas sendo Deus ele pode estar. E como ele está? Sendo Deus. Pastor, isso é muito complicado. Eu sei que é complicado, por isso que existe debate. Por isso que essa coisa do 100% homem, 100% Deus é complicado. Como 100% homem, ele disse: eu não sei quando o filho do homem voltará. Eu não sei. Nem os anjos, somente o Pai. Ele não sabia, mas agora sendo Deus, ele sabe. Você acha que Deus, que Cristo não sabe, né? A hora de voltar. Irmão, nem Cristo sabe a hora que ele vai voltar. Ué, como é que é? Ele é Deus, irmão, ele sabe. Ele sabe e sabe há muito tempo. Mas como homem, ele tinha essa limitação da informação. E ele não podia falar isso. Então ele não tinha essa informação. Como homem, ele não sabia. Como homem. Mas como Deus, ele sabia. E como é que ele sabia do pensamento das pessoas? Ele sabia do pensamento das pessoas porque o Espírito Santo se revelava para ele. É simples, o Espírito Santo revelava para ele. Então, isso existe debates e debates dessa discussão de 100% homem e 100% Deus. Tá? Então, por quê? Porque Paulo continua dizendo, porque sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se da sua glória e tomou a forma de homem. A palavra ali, forma, e eles pegam ali essa palavra, né? Que João Ferreira ele escreve. Quando ele fala forma de homem, ali a palavra forma ali, alguns estão atribuindo isso, eu estou falando de Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Quando ele usa a palavra forma, que tem na sua Bíblia, existem dois termos para a palavra forma. Tem o radical e tem um variante. Você tem forma, que é schema. A palavra schema é uma forma que tem variações, que se adapta ao tempo e ao momento e à circunstância. Por exemplo, se a pessoa falar assim, ó, o meu ministério é um ministério meu ministério ele é um ministério que se adapta ao tempo. Então, ele é o quê? Ele é schema. Por quê? Porque ele se adapta ao tempo e à circunstância. Cristo ele não se adaptou a nada, às formas e aos tempos, não. Então, o termo que aparece nos originais é morfe, é forma imutável. Ele é o que é e não tem variação. Ele é Deus e não tem variação. Ele não se adapta ao momento, às circunstâncias, nada disso. A nada disso. Então, Cristo ele não tem variação. Então, o apóstolo Paulo ele diz que haja em vós o mesmo sentimento, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele esvaziou-se da sua glória. Ele esvaziou-se. Então, como ele sendo Deus, ele se esvaziou do seu poder. Por quê? Por que ele se esvaziou do seu poder? Porque a terra não aguentaria o poder de Deus na terra, não tem como. Se ele não se esvaziasse da sua glória, irmão, não teria como ninguém nem chegar perto de Cristo. Não teria como. Então o que ele teve que fazer? Ele teve que se despir da sua glória para habitar entre nós. É essa a ideia. A 1.3. Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Você consegue ler comigo isso aqui? Consegue ler? 1.3, no 3, 1, 2, 3. Sendo a segunda pessoa da Trindade, Cristo.
Obrigado. Ah, aí você tem aqui uma referência, Gálatas capítulo número 1. Você também consegue ter referência de como Cristo e o Pai ele se comunicam. A gente já vai falar sobre isso já aqui, porque está na lição. A questão dessa comunicação entre o Pai. Você olhar, tem um texto na Bíblia, lá em Hebreus capítulo número 1, verso número 1, Hebreus 1:1. A Bíblia diz o seguinte, que havendo Deus falado para os pais desde a antiguidade, hoje, e usando os profetas, através dos profetas, hoje fala através do seu filho. Hoje fala através do seu filho. Quem é o filho? O filho é o Senhor Jesus. Fala hoje através do filho. Se você olhar aqui, ó, 1.4, ele na criação, você vai ver aqui, é, você vai ver a comunicação, como está sendo feita. Então, eu já vou adiantar aqui para você. A comunicação na criação, na queda. O que aconteceu na queda? Primeiro na criação. Comunicação de Cristo com o Pai. Façamos o homem. Então, ali na criação, façamos o homem. Depois, na queda, será como nós. Na queda será como nós. Isso está na revista, tá? Só tô pulando. Será como nós. Depois, na Torre de Babel, desçamos e confundamos, né? Descer e confundir. Desçamos, vamos lá e confundir na Torre de Babel. Você tem na criação, na queda e na Torre de Babel, Cristo aparecendo na comunicação com o Pai. Você tem ali esses textos ali que aparecendo. Por que isso é importante você saber, irmãos? Por quê? Porque há uma gama de heresia hoje rondando o mundo teológico e o mundo cristão como um todo. Por exemplo, os unicistas, eles não concordam com isso. Eles não concordam que Cristo está em pé de igualdade com o Pai. Não concordam. Aí você fala assim, pastor, eu não conheço nenhum unicista. Eu não sei nem o que é isso. Você pode até não saber, mas eles vivem entre a gente. Eles estão entre nós. Você pode não saber. Né? De repente você canta até louvores aí deles aí. Você não gosta de cantar aquele assim, ó. E não há ferrolho, nem importa. Você não gosta não, né? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saído. Eles são unicistas. E todo mundo canta os louvores dele, né? Aí se você vê um montão de besteira dele na internet aí, eles fazendo casamento de pessoas de biquíni, bebendo, xingando palavrão, aí dá tudo certo. Não, mas o louvor deles é top, mas são unicistas. Então, a propagação da heresia, ela parte de um pressuposto de como? Primeiro eu te ganho, depois eu te contamino. Essa é a proposta da propagação de toda a heresia. Então, você não é obrigado a saber disso. Eu entendo, eu entendo. Eu até ganho para saber disso. Eu até recebo para saber dessas coisas. Eu até sou pago para saber dessas coisas. Então, a ideia aqui é você entender que, da mesma forma que há grupos que defendem, como nós, a Cristo, a sua eternidade, a sua essência, ele, o Pai, são iguais, eles se comunicam, não há, Deus não está acima e Cristo está abaixo, o Espírito Santo está aqui. Não, não, eles estão em pé de igualdade, estão em pé de igualdade, não há diferença nenhuma. Tá bom? Então, pra gente não é isso. Então, como aí eu já falei os 3 tópicos aí, vai lá já pro 3, vamos falar aqui, 2.5, Cristo nas profecias de Isaías. Vamos ler? Aí eu vou falar rapidinho aqui, porque o meu tempo já está acabando. Vamos ler rapidinho? 2.5, Cristo nas profecias de Isaías. 1, 2, 3. Teólogos de todos os tempos veem Isaías. Você está vendo aqui o diálogo da visão de Isaías? Isaías capítulo 6, ele tem a visão
de um alto sobre o trono, os serafins voavam ao redor do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo. Percebe que são 3 vezes? Ó. Santo, Santo, Santo. Falando a Trindade. É o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha só, não há glória só no céu, toda a terra também tem glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins voavam ao redor do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Beleza. Aí ele diz assim: ó, quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Aí Isaías ouve essa voz e diz: Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Você vê aqui a comunicação entre a Trindade. A comunicação está acontecendo. Você vai tá vendo essa comunicação. Aí, Isaías traz a profecia de quê? Do capítulo 7:14. 7:14. Que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Seu nome será, o seu nome será Emanuel. Capítulo de número 9, verso número 6. O menino nasceu e o filho se nos deu, e o principal está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Tá, eu gosto de falar Maravilhoso Conselheiro, sem vírgula. Se na sua Bíblia tiver uma vírgula, tudo bem, mas tem Bíblias que não tem, e a minha não tem, e eu gosto mais de usar Maravilhoso Conselheiro direto. E aí você pode usar Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aí o Pai da Eternidade, a eternidade, ele é o Pai da eternidade. Por que ele é o Pai da eternidade? Ele é desde o começo. Então, assim, para que a gente possa entender por que ele é o Pai da eternidade, por que ele é o Príncipe da Paz. Ele tem tudo como essência a eternidade. Então, Isaías profetiza sobre que ele viria de uma virgem, e agora ele está profetizando que todo principado, potestade, todo poder está em seus ombros. A autoridade está sobre ele. Tudo está sobre ele. Ele governa tudo, ele governa todos. E ele é pai da eternidade, ele é antes de tudo. Então, isso aqui é muito interessante a gente pensar nisso. Como Cristo, ele está muito além, ele está muito além da nossa compreensão. Aí vamos lá, 3.1, a eternidade de Cristo pela ótica de João Batista. Vamos ler essa primeira parte? Apesar da sua importância, João Batista. Contudo, é notável o fato. Vou falar uma coisa aqui. João Batista, quando alguém perguntou para ele assim, ó, ele estava batizando, vem Jesus e fica ali na fila. João olha para ele e diz assim, ó, eu não sou digno de desatar a sua sandália. Aí João sabe, João reconhece um detalhe, João era primo de Jesus. João reconhece isso. Aí João fala assim, ó, pô, eu tenho que te batizar? Você vai me batizar. Ele vai batizando, e quando ele batiza Jesus, vem uma pomba e uma voz dizendo: esse é o meu filho amado. Esse é meu filho amado. Só que percebe um detalhe. João não tinha dúvidas que Jesus era o Messias. João não tinha dúvida. Porém, quem estava do lado de João tinha dúvida. Então, o que João faz? João pega e manda os seus discípulos, os discípulos de João Batista, vão até Jesus e perguntam assim, ó, Jesus, João quer saber se o Senhor é o Messias ou se devemos esperar outro. Não é que João... Parece que uma incoerência, né? Se João batizou ele, sabia quem ele era, e por que mandou os discípulos lá falar com ele? Aí Jesus fala assim, ó, fala para João que, ó, os mortos estão ressuscitando, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando e os paralíticos estão andando. Só fala isso para ele que ele vai saber. Só que isso aí você precisa entender. Por que Jesus faz isso? Porque todas essas promessas estavam relacionadas ao Messias. E uma vez que alguém ressuscitasse morto, curasse os enfermos e fizesse essas maravilhas, esse de fato era o Messias esperado. Nenhum milagre na Bíblia está por acaso. Irmão, quando Jesus ele entra na cidade de Naim, se você olhar no texto, a Bíblia diz que vinha uma caravana de pessoas carregando uma pessoa morta e vinha uma outra caravana com Jesus.
Jesus chega naquela cidade de Naim e sabe qual foi o único milagre que aconteceu naquela cidade? O único milagre que aconteceu naquela cidade foi o que Eliseu fez com a viúva. O único milagre que tinha acontecido ali foi só aquele milagre. Nunca mais se levantou um profeta na cidade de Naim. Nunca mais. Mas anteriormente, ela não era chamada cidade de Naim, ela era chamada cidade de Sunem. No tempo de Jesus, com a mudança do hebraico para o latim, aí passou de Sunem para Naim. Por quê? Porque essa cidade nunca mais houve milagres nessa cidade. Então, qual era a temática daquela cidade? Um dia, existia uma promessa, um dia Deus irá levantar um profeta entre nós. Jesus faz o quê? Jesus vai naquela cidade, curou, ressuscitou o menino se levanta. O que o povo sai dizendo? Hoje, se Deus levantou um profeta entre nós. Para quê? Para que se cumprisse a profecia. Não tem milagre aleatório, não. Tudo tinha um propósito. Você quer ver um outro propósito de Jesus? Você lembra? Você lembra que deixa eu falar aqui por Elias. Tu lembra, Elias, que tinha um texto na Bíblia? Eu não sei se tem mais, mas antigamente tinha. João capítulo 9. Tem na sua Bíblia também? João 9? Tem, né? João 9 diz o seguinte, irmã Iris, que Jesus ele chega num tanque, ele chega num lugar e tinha um menino que era cego. Aquele rapaz, ele era cego de nascença. Jesus passa com seus discípulos e os discípulos perguntam para Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Olha aqui que eles estão falando. Quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Aí Jesus disse o quê? Nem ele e nem seus pais. Mas foi para quê? Para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Aí, Jesus ele olha para aquele rapaz e ele faz o quê? Ele cospe no chão e passa e suja o rosto do menino. Aí tinha um motivo, por quê? Porque aquele rapaz, ele nunca entrou no templo. Consequentemente, ele nunca foi no tanque de Siloé. E por que ele não foi no tanque de Siloé? Porque só ia no tanque de Siloé quem ia se lavar. E se lavar para quê? Porque existia uma festa chamada Festa da Purificação. E nessa festa de purificação, os judeus que iam entrar no templo, eles tinham que passar pelo tanque de Siloé, se lavar e depois entrar no templo. Só que tinha uma exigência do livro de Levítico. Qual era a exigência? Se aquela pessoa tivesse faltando uma orelha, não entrava. Se ela fosse cega, ela não entrava no templo. Se ela fosse muda, ela não entrava no templo. Para entrar no templo, tinha que ser perfeito. Então, aquele rapaz, ele não podia entrar, primeiro, porque ele era cego. Então, ele também não ia no tanque. Então, o que Jesus faz? Jesus vai lá, cospe no chão, pega lodo, suja o rosto do rapaz, de propósito, para que ele pudesse entrar no tanque de Siloé. Porque só podia entrar no tanque de Siloé quem estivesse sujo. Aquele rapaz agora tá sujo, ele vai no tanque de Siloé, e ele vai lá, se lava, ele começa a enxergar, e o que ele vai fazer? Ele vai pro templo. Lá no templo ele chega, depois ele sai do templo e é questionado. Quem foi que te curou? Ele disse, eu não sei, um homem veio aqui e me curou. Ele cuspiu no chão, sujou meu rosto de lodo e mandou entrar no tanque de Siloé. Aí questionaram a mãe e o pai. A mãe disse, ele já é adulto, pergunte a ele. Ele pode responder o que vocês estão dizendo. Foram questioná-lo de novo. E ele disse, falaram para ele, esse homem que te curou, ele é pecador, ele não é o filho de Deus. Aí ele disse o quê? Eu não sei se ele é pecador ou não. Eu sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Aí Jesus aparece para ele e diz assim, ó, tu crê no Filho de Deus? Aí ele disse assim, ó, eu creio. Aí Jesus diz o quê? Sou eu que falo contigo. Só que a coisa maravilhosa é que Jesus ele dá vistas ao cego, coloca o rapaz, vai para o tanque e depois ele vai para o templo. Quando Jesus ele chega na vida de alguém, o que acontece? Ele faz você
ter experiências que você nunca teve e faz você ir em lugares que você nunca imaginou. Tudo que estava proibido para você, até você encontrar Jesus, quando você encontra com ele, você vai para o lugar da purificação, sai do lugar da purificação e vai para o lugar que você não podia estar. Por quê? Porque o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Por quê? Porque ele é de eternidade a eternidade. Aleluia! Então não há nada por acaso, tudo tem um propósito. E por que, pastor, que ele foi lá? Tudo por causa de Neemias, do capítulo de número 3, que levantou uma porta chamada Porta da Fonte. Depois você lê na sua casa. E por causa da Porta da Fonte, foi que Jesus teve que curar esse menino, que já estava cego desde o nascimento. Para quê? Para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então, às vezes, a gente questiona algumas coisas que acontecem na nossa vida, só que a gente nem sabe, né? Que é para a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Para a glória de Deus se manifestar na nossa vida, a gente precisa estar atento. Então, faça o que o apóstolo Paulo disse, falando de Jesus. Ele disse que haja o mesmo sentimento. Que haja o mesmo sentimento. A nossa vida é guiada por Deus. A sua vida é guiada por Deus? Então, que haja o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento de Cristo Jesus? Pai, é para a cruz, eu não queria passar, e tu sabe que eu não queria. Mas, todavia, seja feita a tua vontade, e não a minha. Paulo, ele disse, falando de Jesus, capítulo 2 de Filipenses, dizendo o seguinte, verso de número 13, ele disse assim, olha o que ele disse, é Deus que opera em vós, tanto o querer, quanto o efetuar. Se é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, verso 14, Filipenses 2,14, ele diz, portanto, façais tudo sem murmuração. Ele está falando de sentimento, que haja em vós o mesmo sentimento, está no mesmo contexto. Depois ele termina, aprenda a fazer as coisas sem murmuração, que Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou, tomou a forma de servo, de homem, foi obediente a Deus, obediente até a morte de cruz. Qual foi o resultado? De modo que Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. E é por esse nome que todos os joelhos se dobrará, tanto no céu quanto na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque é Ele que opera em vós tanto querer quanto efetuar. Portanto, façais tudo sem murmuração. Esse é o nosso desafio, não murmurar na hora que Deus aperta o parafuso. Ai, eu vou. Jesus aperta o parafuso, o crente nem para a igreja quer vir, irmão. Tem que vir para a igreja, irmão. Tem jeito. Vai fazer o quê? Tem que vir para a igreja, irmão. E sem murmuração, tá? É outro desafio, irmão. Murmurar. A parábola de Nero. Parábola de Nero, não. A parábola de Alexandre o Grande. Ele dizia, alguém dizia para ele assim, ó, por que tu não reclama, Alexandre? Aí ele disse assim, ó, porque a murmuração é como uma flecha que você atira pro alto. Ou atira pro alto, mas ela volta em você. Aí ele dizia, então ele, vambora, vamos continuar. O Alexandre o Grande falava isso. Vambora. Não queria que fosse assim, não, mas já que é, então vambora. Então, pela ótica, eu estou falando de João Batista. 3.2, a eternidade de Cristo pela ótica de João. Agora é pela ótica de João. A ótica de João, irmãos, é mais fácil. Por quê? Porque pela ótica de João, ele estava desde a eternidade. Então, pela ótica de João, ele traz uma teologia que ninguém tinha trazido ainda. Ele traz uma teologia que Cristo, ele é antes de todas as coisas. E percebes um detalhe, que ele só vai revelar o Cristo ali do amigo oculto, né? O amigo oculto é revelado, mas o presente que ele ganha é a glória de Deus. Olha, ele apresenta Cristo, o verbo, a luz do mundo. Ele apresenta Cristo como aquele que traz a paz. Ele apresenta Cristo como aquele que é o bom pastor. Ele apresenta Cristo aquele que está acima de todos. Então, a ideia aqui é exatamente essa, o que João está descrevendo. A eternidade de Cristo, segundo o apóstolo Pedro. Além de declarar que Cristo preexistente, o apóstolo Pedro traz em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20,
uma nova informação aos seus leitores. Deus não criou o mundo, então decidiu escolher Cristo para assumir o papel de redentor. Deus o apontou na eternidade antes da criação do mundo. No capítulo de número 1 de 1 Pedro ele tá escrevendo, se você olhar capítulo de número 1, versículo de número 1, assim, o apóstolo Pedro dirigindo a sua carta à igreja perseguida, na Capadócia, no Ponto, na Galácia e outras regiões. Ele está escrevendo para essas regiões, a igreja que está sendo perseguida. Como havia um perigo muito grande da perseguição, anteriormente era a perseguição de Nero, agora a perseguição agora é de Tito. Isso no ano 70. Porque Nero ele sai do trono no ano 67 e no ano 70 já tem o Nero, o Tito, com a inauguração do Coliseu. Então havia no auge da perseguição da igreja, a igreja se espalha. Então Pedro ele vai escrever essa igreja animando. Primeiro, ele fala o seguinte: olha, é possível que tanto Nero possa te pegar quanto Tito venha te pegar. Mas se você andar em santidade, seja santo como santo é o Senhor. Qual é a maneira de você ser santo? Em todas as maneiras. Quais as maneiras? Em todas. Olha o que Pedro diz. De todas as maneiras. Tudo que você fizer, seja santo. Não seja santo só na hora de cantar. Não seja santo na hora de pregar. Não seja santo na hora de fazer uma coisa. Não, seja santo em todas as maneiras. Todas as suas relações sejam santas. Toda a sua vida seja santo. Todo o seu cotidiano seja santo, como santo é o Senhor. Por quê? Porque é a santidade que vai fazer com que a gente possa enxergar Cristo na nossa vida. Então, se ele está falando de Cristo e a sua eternidade, na ótica da eternidade, ele está falando, é possível sermos mortos, é possível o imperador pegar-nos e tirar a nossa vida, isso é possível. Mas, olhe com a ótica de Cristo, olhando o quê? Olhe para a eternidade. Olhe sempre para a eternidade. Porque, ainda que você morra hoje, você vai morar com Cristo. Então, ande em santidade em toda maneira de ser, olhando sempre para Cristo. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 2, ele diz assim, corramos a carreira que nos está proposta. E que carreira é essa? Deixando de lado todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhando sempre para Jesus. Deixando de lado todo o embaraço e pecado. Eu brinco com os meninos lá no trabalho, eu digo assim, eu falei assim, eu tenho 2 meninos lá que eu brinco com eles. Eu falo assim, você é do embaraço e você é do pecado. Aí eu falei assim, e aí eu tenho que fugir do pecado, que é você, e do embaraço, que é você. Eles me atribulam, aí eu falei assim, aí eu falei, eu tenho que ficar fugindo do pecado e do embaraço. Aí eles riram pra caramba, aí eles até escreveram lá. Não, a gente tem que fugir também do pecado e do embaraço. Eu falei, por quê? Um só vive no pecado e o outro só vive embaraçado. Aí eu falei assim, meu irmão, tu só vive enrolado, cara. Aí eu falei assim, cara, vocês precisam olhar para Jesus. Olha para Jesus. Se vocês olharem para Jesus, vocês não vão ficar nem em pecado e nem embaraçado. Vai ter uma vida maneira, vai ter uma vida com Jesus, vai ter luta, vai ter, mas olha para Jesus. A eternidade de Cristo na ótica do apóstolo Paulo. Paulo, ao descrever aos crentes, da igreja de Colosso, né, ele vai falar exatamente isso aqui, capítulo de número 1, verso de número 16 e 17. Percebes que o apóstolo Paulo, ele escreve a igreja de Colossos, por quê? A igreja de Colossos, capítulo 1 e capítulo 2. Então, presta atenção, são 4 capítulos. Colossenses são 4 capítulos. Capítulo 1 e capítulo 2. O que Cristo fez. O que Cristo fez? Capítulo 1 e capítulo 2 é o que Cristo fez. Capítulo 3 e capítulo 4, o que Cristo é. Então, ele divide a carta exatamente assim, do 1 ao 2, o que Cristo fez. Do 3 ao 4, o que Cristo é. Então, o que o apóstolo apresenta aqui no capítulo de número 1? Olha, Cristo é tão superior que todas as coisas foram criadas nele. Então, qual é a oração do apóstolo Paulo para a igreja? A oração do apóstolo Paulo está lá no capítulo número 2.
No capítulo número 2 de Colossenses, ele está falando assim, ó, por isso que eu oro, e eu não paro de orar, que vocês sejam cheios do conhecimento, de sabedoria, e frutifiquem, frutifiquem cada vez mais, e cresçam na sabedoria e inteligência espiritual. Ele usa esse termo, inteligência espiritual. Por quê? Entender o que está acontecendo no contexto, na cidade de Colosso, porque Paulo ele não foi na cidade de Colosso. A cidade de Colosso provavelmente foi algum discípulo de Paulo que foi para essa cidade, algum discípulo de Paulo que ouviu a pregação em Éfeso e desceu para Colossos para pregar e levantou a igreja de Colossos. Paulo não foi o fundador dessa igreja. Alguém fundou essa igreja, o apóstolo Paulo escreve uma carta para essa igreja, para a igreja de Colossos. Então, nessa explicação o apóstolo Paulo explica sobre as questões da ciência, das enfermidades. O apóstolo Paulo fala assim, ó, porque você tinha Deus, você tinha o culto do imperador, você tinha um culto para o imperador, você tinha um culto para as almas, as pessoas que morriam, e tinha culto para o Deus o Deus das enfermidades, né? O Deus que curava as enfermidades. Então, o apóstolo Paulo diz assim: não, não, todas as coisas foram criadas em Cristo. Vocês precisam entender isso, que tudo foi criado em Cristo. Não tem oração para a alma, culto para a alma, adoração para a alma, adoração para o imperador, não. Tudo é para Cristo. Todas as coisas estão nele, estão patentes nele. Por isso que em Romanos capítulo de número 11, a partir do verso 33, ele escreve aquela doxologia, que é a adoração, falando que é tudo dele, para ele, somente para ele, glória eternamente a ele. Então, a ideia da visão do apóstolo Paulo é olhar para a eternidade, mostrando, tanto é que quando Paulo fala de eternidade, ele diz assim, olha, se é para viver, eu vivo para ele, mas se eu morrer, é lucro. Quando ele fala de se é para viver para ele, eu vou viver intensamente para ele. Mas se eu morrer, é lucro. Por isso que quando ele vai dizer, na sua morte, no capítulo de número 4 de 2 Timóteo, ele diz o seguinte, ele fala, Timóteo, o meu corpo já está preparado. Eu combati o bom combate. Eu acabo a carreira e guardo a fé. E o meu corpo já está preparado para ir morar com o meu Senhor. Então, assim, ele já estava pronto. Então, quando ele escreve para Timóteo na segunda carta, na primeira carta, no capítulo de número 5, ele diz assim, ó, Timóteo, meu filho, foge dessas coisas, das paixões do mundo e viva uma vida santa para Cristo. Fuja da corrupção, fuja do mal. E aí ele vai dizendo o seguinte, olha, você já deu testemunho da sua fé, então viva na terra desfrutando das verdades do céu. Ou seja, ele está falando assim, ó, no capítulo 5 de 1 Timóteo, olhe para Cristo e viva o céu ainda na terra. O que Paulo estava querendo dizer? Olha, na terra você tem tribulação, sim ou não? Sim, mas ó, contrapondo a tribulação, o que a Bíblia nos orienta? Que na tribulação Deus nos dá paz. Nós temos a paz que excede todo entendimento. Se na terra você tem lutas, é verdade, mas por que você consegue transpor as lutas? Porque quando você olha para a eternidade de Cristo, você quer morar com Cristo, irmãos, tu fica em paz. Tu fica em paz. Eu estava contando semana passada para o meu sobrinho, e eu falei para ele assim, ó, eu vou te contar como a nossa tia morreu. Aí ele falou assim, ó, rapaz, a nossa tia morreu do nada. Ela morreu do nada, irmãos, ela morreu, que morte bonita. Mas, pastor, eu queria morrer do jeito que ela morreu. Irmãos, ela no domingo, eu estava conversando com ela de tarde, e ela estava cantando um hino fúnebre. Você sabe que aquele hino assim, ó, o seu poder e os seus dons te dará, de gozo Cristo te envolverá, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o teu querer. Aí eu nunca tinha escutado esse hino. Eu falei, tia, eu gostei desse hino. Aí ela ficou me ensinando a cantar ali. Aí depois que ela me ensinou a cantar, eu falei, caramba, tia, é legal. Ela falou assim, meu sobrinho, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, você fala, eu quero ir morar na glória. Eu falei, eu também. Eu estou lutando para isso.
Ela falou assim, não, meu filho, você não está entendendo. Eu quero para ontem, eu quero ir morar com Cristo logo. Não tem noção como eu quero morar com Cristo. Eu falei, mas tia, mas por quê? A senhora tá tão nova. Ela estava com 68 anos, 68 anos. Ela ia fazer 70 anos. Aí eu falei, tia, mas a senhora tá nova ainda, tia. Ela falou assim, eu não tenho mais nada para viver nessa terra. Já casei minhas filhas, já vi os meus netos, já vi meus bisnetos. Eu não tenho mais nada para fazer. Eu agora só quero ir morar com Deus. Eu falei, não, tia, a senhora vai viver muito. Ela, não, eu quero morar com Deus. Isso foi no domingo à tarde. Ela foi para casa, domingo, na segunda de manhã. Na segunda de manhã, ela fez o café, tá na cadeira de balanço, tomando um café. O meu primo disse assim, ó, escutou a caneca caindo no chão, pum, quebrando. Aí ele falou, oh, mãe, ele falou, vó, na verdade era a avó dele, não era tia, era a avó dele. Aí falou assim, vó, a caneca caiu aí, vó, se machucou? E ela balançando assim, ó. Aí ele pensou assim, a hora que ele falou pra mim, ele falou, primo, eu achei que ela tava dormindo, deixou a caneca cair. Mas não, ela já tinha partido. Com a harpa, com a Bíblia aberta no hino, e ela lá balançando, a caneca caiu e o Senhor a levou. E ela num domingo de tarde falando, eu quero ir morar com Deus, eu quero ir morar com Deus. A eternidade, irmão, quando ela está perto da gente, irmãos, é uma coisa que é inexplicável. É inexplicável. Eu não sei quantos daqui, irmão, já tiveram a experiência de ter um sonho estando no céu. Eu já estive. Eu não queria voltar. Eu não lembrei da minha mulher, eu não lembrei das minhas filhas, eu só queria ficar lá. Eu não queria voltar. Pastor, o pastor Antônio, ele lá de Goiás, ele pregando, ele falou que ele teve uma visão indo para a glória, ele não queria voltar. Passou um mês depois, ele veio a falecer. E toda a visão que ele teve, ele descreveu pregando a visão, e foi exatamente o que aconteceu. Acidente de avião, ser enrolado, tudo mais, tudo isso aconteceu. A eternidade, quando ela está perto de você, aí você não teme a morte. Aí você vai cantar aquele hino, eu não temo a morte, nem quem a ela pertencer. Então, a visão do apóstolo Paulo é exatamente essa aqui, ó. A morte é um detalhe, a morte para ele é um bônus. Aí a eternidade, na visão de Cristo, o próprio Senhor Jesus, em várias ocasiões, afirmou que estava presente no mundo espiritual antes do nascimento do mundo natural. Na oração sacerdotal de João 17, a afirmação, eu não sou do mundo, indica que Cristo já existia em outro lugar. A menção ao fato de que ele foi enviado à Terra indica a sua eternidade. Indica a sua eternidade. E aí a conclusão. O Senhor Jesus, sendo Deus, já existia antes da sua encarnação. De fato, como a segunda pessoa da Trindade, ele já existia antes mesmo da criação do universo. Sua eternidade é afirmada em toda a Escritura. Que possamos, como aqueles que testemunharam a presença do Eterno ao longo dos tempos, render-lhe toda a honra, a glória, reconhecendo como alfa, ômega, princípio e fim de todas as coisas para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você venha olhar mais e mais para Cristo, que o amor de Deus inunde a sua vida, que a eternidade faça parte do seu cotidiano, que você não venha temer o mal, que você não venha temer as adversidades. Você pode não estar vivendo um momento bom, mas você tem um Deus que pode todas as coisas. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, mas você serve um Deus que é de eternidade a eternidade. A Ele nós vamos dar glória. Nós não damos glórias apenas quando Ele faz alguma coisa boa, nós glorificamos Ele até no caos, nós glorificamos Ele na dor, nós glorificamos Ele na angústia, nós glorificamos a Ele em todo o tempo, porque a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração
coração, porque Ele é de eternidade a eternidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício poderoso que o nosso Deus derramou sobre nós para nos remir, tirar o pecado da humanidade, e por isso nós somos chamados filhos de Deus, aleluia. E o pecado não tem mais poder na nossa vida. A nossa vida e a nossa família é guardado por esse Deus que não dorme, que não tosqueneja, que é Deus poderoso, que pode todas as coisas, que é varão de guerra, que batalha nossas guerras e que peleja nossas pelejas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus.